Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero dar uma dica aqui e falar um pouco sobre o defeito desse controle. Esse aqui é um controle de Xbox 360, de Xbox One, perdão. E o que acontece com ele? A gente tenta ligar, ele dá um pulso e desliga. Geralmente, o defeito dele mais comum é nesse CI aqui. Esse CI e tem esse aqui que também entra em curto, impedindo o controle de ligar. Porém, o que acontece? Nesse caso aqui não foi nenhum nem outro. Medi todos os capacitores, as bobinas também estavam tudo normal, nada em curto. Resistor também, tudo normal. Diodo, tudo normal. Então eu parti para dar uma análise na placa. Eu encontrei aqui, bem no cantinho, um resistor com oxidação. Era quase imperceptível. Se você não tiver um aparelho, um microscópio, uma lupa muito boa para enxergar, você acaba não enxergando. E essa oxidação acabou comendo a trilha e dando o defeito, né, do aparelho não ligar. Ele não passava a resistência de um lado para o outro, o controle dava um pulso e desligava. Acredito que essa oxidação ela aconteça, às vezes pode ter caído um pingo d'água ou mesmo o suor das mãos no controle, né, vai entrando e acaba acontecendo isso. É bem comum acontecer esse tipo de oxidação nos controles. Agora, tão forte assim a ponto de romper uma trilha, até o momento eu não tinha visto. Mas enfim, a dica que eu quero dar é essa. Se você, por exemplo, tem uma lupa boa, consegue quebrar um galho, você consegue olhar todas as trilhas. Mas a dica que eu quero dar é de um microscópio que eu comprei, já tem um pouco mais de um ano. Eu sempre fiquei de fazer o unboxing dele e acabei esquecendo. E é um microscópio que me atende demais aqui na bancada, por eu conseguir usar não só de forma prática, né, de forma fácil, mas também pela resolução dele ser muito boa. A gente acaba vendo o microscópio sempre para assistência que trabalha com telefone, né, com celular. E geralmente aquele microscópio binocular, trinocular, ele acaba ocupando um grande espaço na bancada. Você não tem uma mobilidade grande debaixo dele. Por exemplo, você vai trabalhar numa placa grande, acaba sendo um pouco mais difícil. Nesse caso, eu comprei esse microscópio aqui, dessa marca Andostar, e o microscópio instalado dessa forma. Até a dica que eu quero deixar é o seguinte: ele vem com suporte, mas é um suporte bem básico. Deixa eu abrir aqui na caixa, ele está desmontado aqui. E você consegue fazer regulagem, encaixa ele aqui, né? Regula a altura dele, tudo por aqui. Porém, ele não tem profundidade. É só essa profundidade você trabalhar com ele. Então acaba numa placa muito grande, você não consegue colocar ela aqui em cima da base e trabalhar com ele, né? Esses LEDs ajudam bastante. E assim, outro ponto negativo é que você tem que sempre usar dois carregadores, um para os LEDs, né? Um carregador de celular que é para conexão USB e outro para o microscópio. Então acaba ficando meio difícil, né? Ocupa muita tomada. Então o que que eu fiz? Eu peguei um suporte de microfone, que você encontra fácil aí no Mercado Livre, loja de aparelho musical, e com ele eu consigo aqui movimentar na bancada, colocar uma placa de Xbox One, que é uma placa bem grande, consigo movimentar ele inteiro e ir direto no setor onde eu preciso. Outra coisa que eu comprei para ele foi essa lâmpada aqui de LED, né, para ajudar na iluminação, já que a iluminação dele apenas, né, é muito ruim. Você precisa ter alguma coisa iluminando a placa realmente para
para ter uma imagem de qualidade. Aqui é a regulagem dele, ele lembra muito aqueles microscópios USB, né, que a gente acha baratinho, mas a qualidade dele e a definição não tem nem comparação, é outra história. Eu até acho que esse microscópio aqui ele é feito na base de uma câmera digital mesmo, porque ele tem todas as funções aqui de gravação, de foto, de zoom, e aí eles adicionam o escopo aqui que é para dar o zoom, né, na placa ou no circuito que você vai trabalhar. Feita essa adaptação, eu tive que comprar só o suporte e um parafuso. Aqui em cima ele tem a entrada para o parafuso, ele tem uma entrada de microfone, né, ele captura a voz, a USB para alimentação dele, dá para conectar no computador também, transmitir para lá, e uma micro HDMI. Uma porta micro HDMI para você passar a imagem daqui para a TV. Esses cabos e a fonte ele já acompanha. O que não acompanha é o suporte, né? E essa lâmpada USB. Essa aqui eu encontrei no AliExpress, ele é para microscópio binocular, trinocular, né? Você consegue adaptar na câmera dele. E ele dá uma iluminação muito boa. Aqui eu consigo ligar aqui, é um botão touch. Então eu ligo, se eu segurar a luz vai diminuindo. E se eu apertar de novo a luz aumenta. E dá uma iluminada legal aqui na placa, eu consigo trabalhar bem. A vantagem dele também é você conseguir usar numa televisão. Ele tem a tela para uso aqui, porém é uma tela bem fraquinha, não tem definição nenhuma. Então, por mais que você faça a regulagem aqui, no zoom e tal, não fica legal. Então, eu coloquei essa televisão, é um monitor TV, e aqui eu consigo trabalhar. A definição dela é muito boa. Ela consegue alcançar aí, eu acredito que 720p e 30 fps. Você consegue trabalhar com ela tranquilamente. E para mim é melhor porque se fosse um microscópio binocular, eu teria que estar trabalhando sempre olhando de frente para a placa. Então, por exemplo, se eu quiser ficar cuidando um circuito ou dar um zoom bem próximo aqui e ver o restante da placa, o funcionamento dela, eu consigo, né? Não tenho problema com questão de mobilidade. Então essa dica que eu dou hoje, né? Eu vou deixar na descrição aí o nome do microscópio. Eu comprei ele no AliExpress. Na época eu paguei cerca de 700, quase 800 reais com o frete. Ele é um pouco caro, mas se você comparar com um binocular, ele ainda é muito mais barato e já tem uma qualidade muito boa, né? Você não precisa aí tá precisando de uma bancada grande para trabalhar com ele. A instalação dele é fácil. Esse suporte você já consegue colocar ele com um furo na madeira, né? Você encaixa ele. Aqui você só tira o adaptador do microfone, coloca o parafuso já colocado no microscópio, liga ele numa tomada, liga a televisão numa tomada, com cabo micro HDMI ele já está configurado para funcionar. É uma marca bem boa essa daqui, eu nunca tinha ouvido falar até o momento antes de comprar ele. Eu sempre usei aquele microscópio USB convencional, né, que não tem, quebra um galho, mas não é tão bom. E aí depois que eu comprei esse microscópio, realmente me surpreendeu, me ajudou demais aqui na bancada. Esse problema aqui, com certeza se tivesse apenas uma lupa para fazer a soldagem, não teria ficado um serviço tão bem feito. Aqui eu consigo aproximar ele bem da placa e dou o zoom aqui até encontrar a área que eu quero trabalhar. Deixa eu achar aqui onde é que está aqui, ó.
dá para dar um zoom legal nele. Essa ponte aqui eu fiz com um fio de uma via só. Ele tinha quebrado mais ou menos aqui nessa ponta aqui. Fiz a soldagem e o controle já voltou a funcionar normal. Beleza? Então é isso aí, o vídeo fica por aqui e até mais breve.